Oi, Dani. Oi, doutora Fabiana, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo. Ai, que Eu vejo bom. você, Eu vejo você. Eu tô eu aqui até vejo você. com aquelas cartinhas da constelação, que às vezes no final Ai, da live, adoro. às vezes no final da live a gente tira uma para ter um recadinho legal, ou às vezes sai uma É. dessas, ou às vezes sai uma dessas assim. Doutora Fabiana, queria te agradecer muito por ter aceito o convite para a live, tá? Assim, hoje em dia tá muito, tá tendo tanta live, né? Então, assim, é uma É. coisa que eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu admiro você, o seu trabalho, te conheci através do Instagram da Bianca, porque eu sigo a Bianca tem um tempo, né? E eu vi que vocês faziam vários cursos juntas. Aí eu soube de você por causa do Instagram dela e comecei a te seguir também. Vi que você é super atuante. E aí falei, nossa, seria super legal se eu conseguisse entrevistar a doutora Fabiana. Porque uma coisa legal da pandemia está sendo isso, assim, de repente a gente está tendo a oportunidade de se conectar, né? Porque está tão virtual É que verdade. a gente se afastou um pouco do nosso mundo, assim, do contato, né, físico, infelizmente, mas aproximou esse contato virtual. Então é uma coisa legal que está acontecendo. Obrigada por ter aceito o convite e faz aí uma pequena apresentação, por favor. Fala do SB Direito Sistêmico, faz uma pequena apresentação aí. Dani, eu que quero agradecer o convite. Eu sempre estou aberta para os convites. Sabem que eu adoro falar sobre o direito sistêmico. Já tem algum tempo que eu trabalho nessa atuação. Então, eu fico muito feliz de estar realmente aqui com vocês. E eu já estou vendo até alguns amigos aqui que já estão entrando, estou vendo o Cláudio aqui. Eu hoje faço parte, né, a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, ela atua com treinamentos para advogados, então a gente tem vários, atua em diversas áreas, né? Eu hoje estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico do Estado de São Paulo, então a gente também, dentro da comissão, a gente atua tem grupos de estudos, atualmente a gente faz lives, antes a gente fazia palestras, agora as lives são as Sim, lives, sim. mas a gente tem também um grupo de estudos bem legal, atualmente a gente está com o livro No Centro Sentimos Leveza, nós estamos fazendo essa leitura, então quem quiser participar, se você quiser participar, está super aberto, a cada 15 dias nós temos esse grupo. Eu comecei a estudar abordagem sistêmica há 11 anos atrás. Na verdade, eu fui buscar autoconhecimento para mim, e aí me deparei com todas essas abordagens, PNL, coaching, depois veio a constelação familiar, e o meu sonho era esse, levar para os advogados essa nova consciência, de como nós podemos atuar utilizando essas abordagens para que os nossos clientes também tenham uma melhor solução, né, Aham. nos conflitos. Então, foi assim que comecei. Que tudo Né? começou. E tudo É, começou. essa era a minha primeira pergunta para você, na verdade. Assim, eu quero que você fale um pouco. Assim, eu começo essas lives assim, com o pessoal da abordagem sistêmica, justamente perguntando assim, em que momento, né? No caso, você como advogada, que até agora eu fiz mais lives com juízas, mas fiz com algumas advogadas também. Mas que momento você, enquanto advogada, queria que você falasse também até qual área você mais atua, mas em que momento em que você trouxe isso para dentro da sua abordagem na advocacia, né? Que momento que foi o link, porque eu falo que eu, por exemplo, sou muito grata ao Sam Stork, porque assim, na verdade, eu acho que esse caminho que ele abriu para a gente, mesmo que ele já conhecia há mais tempo a abordagem, né? Ele abriu essa possibilidade de uma forma que talvez a gente não tivesse o espaço que acaba tendo hoje, devido a essa abertura dele, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, né, com a sua experiência de uma pessoa que já está atuando na advocacia há mais tempo, como é que foi esse link, né, esse momento de trazer a abordagem sistêmica para a sua atuação? Então, eu acredito que, assim, como muitas pessoas que devem estar assistindo, eu comecei com aquela insatisfação em relação à profissão. Chegavam os clientes, a minha atuação principal era no direito do trabalho. Então, você imagina que os clientes chegavam basicamente com as questões, eu não recebi 13º, eu não recebi férias, aquelas questões que a gente sabe do direito do trabalho. E aquilo, para mim, era muito mecânico. E eu sempre gostei muito de conversar com os meus clientes. Eu queria entender o que acontecia com eles, né?
Por que você está desse jeito nessa empresa? Mas eu fazia sem saber o que eu estava fazendo, né? Lógico que dentro da nossa abordagem tradicional, que a gente aprende na faculdade, a gente não aprende a fazer, por exemplo, utilizar isso dentro Não. realmente de um processo, né? E não aprende a Então, lidar com as competências socioemocionais, né? Com o ser humano, né? Exatamente. Então, esse foi um principal, porque eu olhava e falava assim, gente, mas não pode ser só isso. Essa coisa que a gente aprende na faculdade, tudo bem, a gente aprende muito da lei, mas a gente não aprende sobre o ser humano. Como que eu vou lidar com essas pessoas no meu dia a dia? E mais, como eu, enquanto profissional, vou lidar com as minhas próprias emoções em relação aos meus clientes? Sim. Como eu vou lidar com o fato de ganhar e perder? Né? Porque a gente, na verdade, nesse pensamento cartesiano linear das faculdades, é assim, para um ganhar, o outro tem que perder. Sim. E aí eu pensava, tá bom, mas o que eu ganho, na verdade? Será que realmente o meu cliente, quando tem uma sentença, ele está ganhando? Será que a justiça está sendo feita? Né? Então eu tinha muitos questionamentos. Mas eu era uma advogada que estava ainda naquele modelo tradicional. E aí eu fui fazer um curso para mim, de autoconhecimento. Eu não sabia nada disso, nunca tinha nem pensado em fazer alguma coisa. Aí eu fiz um curso de aqueles de alto impacto, usando a PNL, e ali eu me encantei com a abordagem. Eu fiquei 3 anos, inclusive, trabalhando nessa empresa onde eu comecei, fazendo com esses treinamentos. E o meu desejo sempre foi levar essas abordagens para os advogados, para que os advogados realmente começassem a entender como isso funcionava e quais eram os benefícios, em primeiro lugar, para eles e depois para os clientes. Uhum. Né? Eu parto do princípio de que o advogado precisa se autoconhecer. Com certeza, com certeza. É o básico. Porque não? Quem está ouvindo vai saber, quando a gente fala do sistêmico, se nós não nos conhecemos, nós vamos nos emaranhar com as questões dos clientes. Certeza. Então, primeira coisa, autoconhecimento. E é o que a gente trabalha muito dentro, tanto da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, quanto da comissão. Né? Então, primeiro, trabalhar o advogado, para que ele se entenda, para que ele se conheça, para que ele observe quais são as questões que ele tem, que às vezes os clientes também estão trazendo. Sim. A partir disso, ele vai usar a abordagem sistêmica. Então, comecei com esse curso de autoconhecimento e eu falava, eu quero levar isso para os advogados. Né? Era uma coisa, né, naquela época, né, isso... Né? Agora não, mas naquela época as pessoas diziam que eu era louca, que imagina... Advogado não quer saber disso, advogado Sim. quer saber de dinheiro. São muito técnicos, né? Advogado não é psicólogo. Então tinham N críticas. Crenças também, né? Crenças sobre o advogado, né? E eu falava, não, eu quero isso. Então, eu persisti. Eu passei por 2 empresas de treinamento que eu dizia, olha, eu quero levar essa abordagem. E as pessoas falavam, não, isso aqui não dá. Até o momento em que eu falei, eu vou criar a minha própria empresa. Eu acredito e pronto, né? Eu acredito e pronto. Né? Para falar a verdade, nem as pessoas da minha família acreditavam. Uhum. Então, dentro de casa, eu era criticada também. Né? Porque eles diziam, imagina, o que é isso que você quer fazer? Né? Então, eu acho que, assim, o direito sistêmico, ele entra na nossa vida primeiro como um propósito. Quem chega achando que o direito sistêmico é uma forma, talvez, um novo nicho de mercado, é como eu vou ganhar dinheiro, é como... Começou realmente, errado, né? Já começou errado. É claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas a questão é que tem que ter uma identificação muito grande interna, né? E eu vou falar disso também, porque não significa... Algumas pessoas olham para o direito sistêmico ou para a advocacia sistêmica e falam assim, então quer dizer que agora eu faço uma advocacia pro bono. Não. Não mesmo. É só uma forma diferente de fazer. Né? É uma postura diferente. Então, mas, assim, rapidinho, eu concordo muito com isso que você falou com relação a primeiro ter essa identificação. Até porque é algo muito profundo. Sim. Como você falou, é impossível você, assim...
entrar no direito sistêmico sem começar um trabalho profundo interno. E a gente sabe como é que essas questões de fazer constelações, quando a gente constela, né, as nossas questões que normalmente começa a gente, meu primeiro contato há 5 anos atrás foi com constelação, como aquilo mexe com a gente. Mas é esse mexer que de repente você vê algo de bom na sua vida, né, essa transformação, é que te aproxima depois do direito sistêmico. E com certeza tem que ter essa identidade, porque senão também a gente, por exemplo, conversaria aqui falando de algo só teórico e não passa aquela verdade, assim, não é algo que você sentiu, né, no corpo, que você transformou algo na sua vida, que você quer que as pessoas façam mesmo, né? Exatamente. E o direito sistêmico é bem isso, é viver, é o experimentar realmente, né? As constelações é o sentir. Você pode ler 1000 livros do Bert, mas às vezes aquela leitura naquele momento não está fazendo nenhum sentido para você. Até que você participa de uma experiência e aquilo, ela não entra na sua cabeça, ela entra no seu corpo, ela entra na sua alma, no seu coração. E é aí que começa, sabe, essa trajetória do direito sistêmico. Para mim, o que eu sempre via, um propósito. Eu olhava assim, eu falava, é isso que eu quero, eu acredito nisso. Né? Às vezes, a gente, no meio do caminho das nossas jornadas, a gente até, né, tem um dia que até dá uma desanimada, mas aí acontece uma coisa e fala assim, não, é isso, eu tenho que continuar. É isso, eu acredito nisso, não importa o que as outras pessoas vão dizer. Então, assim, para quem está começando e para quem quer seguir nesse caminho, eu digo, talvez, se você está principalmente numa cidade pequena, porque eu tenho muitos alunos que às vezes estão em cidades que as pessoas nunca ouviram falar nisso e são vistos mesmo com uma certa crítica, com um certo julgamento. Mas eu digo, persista, acredita, sabe? Se você realmente acredita, se você põe coração nisso, se você põe emoção, as coisas acontecem. Eu acho que é por aí. Com certeza. E eu acho que eu vi assim na sua descrição algo que eu queria que a gente compartilhasse hoje também para os advogados entenderem assim que a constelação, na verdade, ela é um plus, né? E ela pode acontecer necessariamente ou não dentro de uma atuação sistêmica, né? Então, como a gente se propôs também a falar da postura sistêmica, queria que você falasse um pouco do seu olhar nesse sentido, para a gente separar, né, a constelação, quando ela cabe. Eu sei que hoje já tem algumas pessoas que entendem que o advogado não deve constelar. Eu, até esse primeiro momento, não entendo dessa forma. Eu entendo que o advogado pode constelar, até porque isso não é algo que é proibido pelo Código de Ética, mas que isso deve ser, assim, separado de a gente entender que não é o terapeuta, né? Então, queria que você falasse um pouco da sua visão também, de uma pessoa que já tem experiência nisso, da postura sistêmica. E quando constelação, quando não? Qual a sua opinião também? Porque de repente você pensa que o advogado não deve constelar. Enfim, quero saber a sua posição nesse sentido. Ai, peraí que eu tô com minha gravação aqui, deu um tilt. Tá. Então, eu penso assim, o advogado, eu acho que a gente deve usar principalmente a postura sistêmica. Não significa que o advogado vai sair por aí fazendo constelação. Essa é uma dúvida muito comum dos advogados. Vou fazer um curso de constelação agora e realmente eu tenho que fazer constelação quando o cliente chega? Não. Mas você vai usar perguntas que talvez tragam mais reflexão para o cliente do que a própria constelação. Sim. Eu acredito o seguinte, que o advogado ele precisa entender quais são os limites dessa atuação. Se ele se coloca como um terapeuta, as constelações, os movimentos que ele vai fazer, talvez sejam muito profundos, e aí ele se emaranhe com a questão do cliente. Sim. Então, talvez seja assim, cada um vai saber a forma melhor para lidar, claro. Mas eu penso que o mais importante é o advogado saber fazer as perguntas certas. Né? Vai usar bonecos? Eu uso bonecos, uso cartas, mas para olhar para aquela questão que o cliente está me trazendo naquele momento. Agora, se ele tem, por exemplo, outras questões que a gente está vendo ali por trás, uma questão que seja mais profunda com mãe, ou com pai, a gente pode fazer o quê? Indicar para que ele faça uma constelação. Agora, a partir do momento que eu quero resolver a questão jurídica e também quero resolver, e aí nem é resolver, né? Eu já vou falar sobre isso.
eu quero resolver também a questão do cliente, a questão familiar dele, eu já saí do meu papel, já saí do meu lugar. Saio do seu lugar, concordo. Né? Então é Concordo. importante a gente saber qual é o nosso lugar dentro desse processo. E muitas vezes os clientes vão trazer questões muito semelhantes às nossas, questões que às vezes a gente está passando na nossa vida. Sim. Né? E a gente diz, o cliente, tanto nós quanto o cliente, estamos um a serviço do outro. O cliente que vem para a gente está a nosso serviço para nos mostrar algo também. Com certeza. Com certeza. E não é por acaso, né? O pessoal da constelação fala muito isso, que o cliente certo vem para você, né? Por alguma razão. Então, assim, e é verdade. Agora, recentemente eu peguei um caso, assim, eu tô com um caso, né? Que envolve ou uma possível alienação parental ou possível abuso sexual. E isso mexeu muito comigo. Não era algo que eu tinha chegado para mim até agora. E que eu me via assim, eu pensava, não, eu não mexo com esse tipo de coisa. De repente apareceu, aconteceu, eu tô aqui e eu tenho refletido muito nisso, eu tenho respirado nesse caso, sabe? Assim, Daniela, ó, respira, vamos ver, isso veio para você por alguma razão, até mesmo porque quando a gente fala tanto, né, do não julgamento, de incluir, de repente você fala, poxa vida, sabe? Então, assim, será que não é para eu aprender também a olhar para isso com mais maturidade, né, a ter um lugar para isso no meu coração também? Porque eu sempre falei assim, violência doméstica eu não mexo. E nunca imaginei que fosse cair para mim algo que envolvia um possível abuso. Não sei se teve de fato, mas tem ali a acusação. E eu sou advogada dessa pessoa nesse momento. Então é algo que aconteceu para mim. Eu podia não ter aceitado, mas eu aceitei. Eu aceitei porque eu respirei e falei, bom, vamos lá. Vamos ver como é que... E acho que assim, eu tô no começo ainda, né? Porque ainda nem saiu a decisão desse processo que eu entrei. Mas eu tenho respirado nesse caso, acreditado, né? Que os casos certos vêm pra gente, né? Que por alguma razão isso veio pra mim e que eu vou ter muitas coisas para aprender com isso. Porque, como você falou, se amaranhar é fácil e julgar é muito fácil. Tanto o seu cliente quanto a outra parte, né? Então a gente tem que estar sempre olhando, né? A postura sistêmica nesse sentido. E você trouxe um caso interessante, até para comentar com as pessoas. As pessoas falam que direito sistêmico quer dizer, então, que a gente não vai mais ter litígio. Quer dizer que agora a gente não vai mais para o judiciário, que tudo é acordo. Não é bem assim que funciona. Claro que não. Né? Essa é a visão romântica, né? Exato, é a visão romântica. E hoje eu até estava numa reflexão, né, até com o meu amigo, parceiro Leonardo hoje, e a gente estava falando justamente isso. As pessoas vêm com uma crença de que elas estão vindo para o direito sistêmico e que não vai ter mais conflito. E, na verdade, não é isso. Na verdade, nós vamos olhar para o conflito de uma forma diferente, né? Olhar o que talvez está por trás desse conflito. Quando os alunos, quando os clientes chegam e dizem para mim, eu estou vindo para o direito sistêmico porque eu não quero mais conflito. Ou seja, ele está excluindo, né, uma parte importante. E mesmo as pessoas que estão nesse movimento falam assim, agora eu sou um advogado sistêmico, agora eu estou no direito sistêmico, eu não trabalho mais com conflito. Também é uma fuga, é uma forma de fugir dos seus próprios conflitos. E às vezes muitos conflitos internos. Sabe? Dificuldades com as quais eu não consegui lidar lá atrás e também não quero lidar nesse momento. Então, talvez seja, a gente diz, um grande presente isso que você recebeu, que está trazendo para você a consciência de que, eu dizia que não queria trabalhar com violência doméstica, mas isso apareceu para mim. O que isso quer me mostrar? Né? Como você disse, meus julgamentos a respeito disso, não sei no seu caso, mas será que alguém da minha família também já passou por essa situação? E por isso eu olho para a violência doméstica e eu digo que eu também não quero que isso aconteça comigo, ou eu também não quero olhar para essa situação. Então, não se trata, sabe, de uma exclusão do conflito, mas um olhar diferente para o conflito. E eu acho que é esse olhar de inclusão que faz com que a gente realmente tenha uma boa solução e chegue nessa paz que a gente almeja. Sim, sim. E eu fiz um vídeo fazendo essa reflexão, porque exatamente eu tive essa postura no início, assim, eu conheci as constelações há 5 anos, e na época, a minha psicóloga que fez a minha constelação, que hoje é a minha mestra, é minha professora de constelação, hoje eu tenho a honra de dar o curso de formação em constelação, sou professora do curso que eu fui aluno um dia, né, e eu sou apaixonada por ela.
E ela é uma consteladora incrível aqui em Goiás, a doutora Dagmar Ramos. E ela, na verdade, quando ela começou a me falar sobre isso, eu vi o Sam Stork, foi ela que me falou dele, né? E eu vi, comecei a pensar sobre esses assuntos. Eu romantizei muito. Eu tive essa visão super romântica. Então, eu fui assistente de desembargador. Quando eu deixei ali o meu cargo público para virar advogada sistêmica, eu tinha certeza que tudo seria lindo. Que tudo seria como você falou, entende? E aí a realidade veio para mim e vem, inclusive, a minha primeira cliente é um conflito muito grande, um grande conflito, sabe? Aquela família, assim, e eu tentei muito no começo, eu fazia reuniões, que 3 horas e meia, eles quase se batendo, e eu tentando. Aí eu entendi, eu falei, gente, eu tô muito fora do lugar aqui, eu tô muito fora das ordens da ajuda, eu não tô respeitando as circunstâncias e os limites. Então a gente vai aprendendo, porque eu acho assim, doutora, até mesmo muitas vezes, o equilíbrio que precisa ser restabelecido está acontecendo durante aquele conflito. E a gente precisa respeitar isso, né? De repente ali, eu não sei o que aconteceu na história dessas pessoas. E de repente, o que eu acho assim é que a gente como advogado, justamente por ter a postura sistêmica, vai deixar de colocar lenha na fogueira, deixar de se indignar, de se emaranhar. Mas a gente não vai deixar de ter o conflito. Isso é uma ilusão. Ou então você vai ter que deixar de ser advogado. Porque como você falou, não tem como ser advogado e querer ficar assim, tudo lindo e cor-de-rosa, né? É uma fuga. É imaturo. Então eu vi que eu tinha uma visão imatura mesmo. E aí a realidade vem me trazendo. E aí a gente vai desromantizando. Não que seja fácil, porque é difícil, mas qual profissão é fácil? Né? O que é fácil nessa vida, assim, que não tem, assim... suas questões de dificuldade mesmo, que tem dia que você vai dormir meio mal por causa daquilo, que aquilo vai te incomodar. Eu acho que, se existe alguma profissão assim, eu acho que eu não descobri ainda, porque as que eu vejo perto de mim, meus pais são dentistas, né? Todo mundo tem perrengue aí, tem problemas, né? Sim, sim, é verdade. Em todas as profissões, né? E assim, nós fizemos uma escolha para essa profissão. O que nos fez escolher? Quais foram os conflitos, quais foram as dificuldades, as injustiças que a nossa família sofreu, que não foram reparadas, e a gente está aqui como advogado querendo fazer essa justiça. Né? É uma justiça por quem, para quem, né? Às vezes a gente fala, eu estou fazendo a justiça pelo meu cliente, mas será que é pelo meu cliente mesmo? Ou será que eu quero mostrar algo através daquele cliente? Eu penso que a postura sistêmica muda a partir do momento em que a gente também dá voz para o cliente. Nas audiências, a gente percebe assim, eu faço muitas essas dinâmicas, né, do advogado entrando na sala de audiência com o cliente. Então, o advogado senta, o cliente senta, mas tudo só quem fala... Não, pode deixar que eu falo para você. Né? Pode deixar... Não é isso? Não é assim que a gente faz? Pode deixar que eu falo. Esse é muito meu cliente quer isso, isso, isso. E, às vezes, o cliente, como ele se sente? Sente que ele não é necessário, o que ele deveria estar fazendo ali naquele lugar. E, nesse momento... Quando a gente começa a atuar com a abordagem sistêmica, a gente também começa a dar voz para que esse cliente possa dizer o que realmente ele sente, né? E dizer também que, talvez de uma forma diferente, porque às vezes ele vem com raiva, com mágoa, com ressentimento, e ele quer usar o profissional como um processo de vingança, né? Ele quer que o profissional se vingue para ele. Mas a partir do momento que a gente, como advogado, consegue, através talvez de perguntas ou através de algumas ferramentas, trazer consciência para esse cliente de que aquilo que ele está trazendo está sendo influenciado pelas suas emoções e que dessa forma o conflito não vai ser resolvido, isso traz, sabe, mais formas de solucionar, né? Então, e aí o cliente começa realmente a entender que quem vai resolver o conflito dele é ele mesmo, não somos nós. Com certeza. Porque a gente pode falar da forma legal, a gente pode falar tudo que está no código, mas aquilo para ele, se for resolvido daquela forma, às vezes não vai trazer paz. Com certeza. Ó, o doutor Rodrigo entrou aqui. O doutor Rodrigo é o presidente da comissão lá do DF. Que bom, que prazer, doutor Rodrigo, ter você aqui. Tudo bem? Que bom vê-lo. Ele falou que vinha aqui assistir a nossa live hoje. Pois é, não, com certeza. Eu acho que essa questão da postura sistêmica com relação ao cliente, ela é muito abrangente. Eu acho que também essa questão do que a gente conversou antes, do constelar, não constelar, existia um momento quando começou
porque o Sam Stork até trouxe isso, né, com as constelações lá dentro do judiciário, isso talvez começou a ser muito visto só dessa forma, mas acho que o direito sistêmico está evoluindo, principalmente a advocacia sistêmica, para essa postura. E a gente vai descobrindo isso na prática, né? Uma outra coisa que eu queria que você falasse, que você mencionou, que eu acho que seria legal, são as possibilidades de áreas de atuação, assim, você falou, né? Eu atuava no direito do trabalho, eu atuo em família, né? E que mais que você vê, assim, na sua experiência com vários advogados, a gente vai ampliando esse olhar, né? Então, eu queria que você visse, assim, falasse um pouco sobre as diferentes áreas que você já enxerga, que já foi possível, né, ter essa atuação sistêmica. Eu acredito que dá para ter essa visão sistêmica em todas as áreas. Né? É que a gente ainda está no momento de fazer as experiências, né? As pessoas têm um pouco de receio ainda de usar, porque elas acreditam muito que o direito sistêmico é só para conciliação, mas ele é para ampliação de consciência, né? Do nosso cliente. Então, eu imagino o seguinte, ontem até numa das aulas, uma pessoa estava falando sobre o direito previdenciário, né? O que acontece? Por que será que um benefício não sai? Será que tem muita... É lógico, a gente sabe que tem toda aquela máquina, tem um sistema que está por trás, tem muitas coisas que influenciam, muitos contextos. Mas o que faz com que um receba com mais rapidez e o outro não, por exemplo? O que será que aquela pessoa realmente está buscando no INSS? Qual é o benefício que ela quer? O que será que ela acredita que ela não recebeu? E ela vai até o Estado buscar. Então, eu já fiz alguns atendimentos, né, em que é nítido que as pessoas estão buscando ali uma reparação por aquilo que não receberam dos pais. Às vezes, manter a doença também está a serviço do próprio sistema dela. Ontem, a gente estava falando de um caso em que os pais mudaram de cidade por causa da doença do filho, né? E esse filho também recebe um benefício. Só que se o filho se cura, eles perdem o benefício e têm que voltar para a cidade deles. Nossa, que interessante, né? Tem algo bem maior aí, por trás, né? Muito maior. E aí, sabe o que os pais dizem? Que bom que ele está doente, porque assim a gente não precisa voltar para outra cidade. Nossa, e aí essa criança está a serviço desse sistema. E por amor, ele... Olha, até me arrepio. Ela diz assim, papai, mamãe, eu continuo aqui. Por vocês, eu continuo doente. Para que vocês não tenham que ir para onde vocês não querem. Né? Para que vocês possam receber esse benefício. Percebe? É muito maior do que a gente... Muito maior do que a gente imagina. E como seria para esses pais assumirem a responsabilidade deles de tomar a sua própria vida, né? Porque para os pais seria assim, tá, eu não quero voltar para aquele lugar, mas o que eu poderia fazer para que isso não acontecesse sem eu precisar do benefício do meu filho? Sem eu precisar que o meu filho fique doente? E isso seria também a postura dos pais assumirem a responsabilidade. Mas eles também não querem. E aí cabe a nós, profissionais, aceitarmos o destino dessa família. Com certeza. Não é a gente que vai mudar. Sim, aceitar o destino, e acho que é algo também muito importante que você tocou aí, que entra muito na nossa atuação enquanto advogados, doutora, é o seguinte sentido de que até onde o meu cliente está aberto a perceber tais coisas, né? Porque muitas vezes o cliente, isso eu acho que é um ponto muito importante, ele tem que se mostrar aberto de alguma forma. A gente vai ir pelas beiradas, tentando mostrar alguma coisa para ele que a gente está vendo, tentando que ele enxergue. Mas às vezes o cliente não está preparado para ver isso, né? E aí é algo que a gente também tem que respeitar. Exatamente. E saber se a gente quer continuar ou não. Porque às vezes o cliente quer simplesmente um aliado. Assim como os facilitadores em constelação, né, chega um cliente para a gente e traz uma questão, uma dificuldade dele. Às vezes o cliente ele quer que o facilitador simplesmente concorde com ele. Ele não quer ver além daquilo. E tudo bem. Agora, nós precisamos entender, eu quero isso, eu estou no meu lugar, qual que é o meu papel aqui? Eu vou salvar esse cliente? Não, nós não vamos salvar. E eu acho que é o primeiro movimento
é de fazer algo sem a intenção. E é difícil. É super difícil. A gente fala assim, não tem intenção não, aí não vai ter. No coração tá aqui assim, nossa, se eu pudesse fazer algo por essa pessoa, o que seria? Né? Então, essa é uma dinâmica muito... que a gente vai aprendendo no dia a dia. Né? Ordens da ajuda é algo que eu passo todos os dias, eu falo, opa, peraí, estou no meu lugar aqui nesse caso? Não, não estou, peraí, então deixa eu voltar. O que será que eu estou fazendo aqui que motiva o cliente a ter essa atitude? Porque às vezes os clientes chegam perto para a gente exigindo, cobrando. E quando ele faz uma exigência, peraí, ele está exigindo de mim, é algo que eu não fiz, eu deixei de fazer algo que é da minha profissão mesmo, que é da minha atuação, ou, na verdade, eu estou fazendo algo como se estivesse cuidando dele. Sim, a gente tem que se observar toda hora para não sair do nosso lugar, né? E o cliente às vezes exige isso, né? Assim, eu teve uma situação que aconteceu para mim, que eu até usei uma frase, eu sou só a sua advogada, eu sou só a sua advogada, escrevi no WhatsApp, porque ela queria levar para mim aquele peso de eu não tô vendo as minhas filhas, né? Eu não tô vendo as minhas filhas. Falou, olha, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eu despachei até com o Ministério Público, eu tô tentando o que eu posso, mas existe um sistema atrás, eu fiz a minha melhor peça com a melhor técnica que eu tenho. Mas eu tô dependendo de um parecer do Ministério Público, eu tô dependendo de um juiz que vai decidir. No final, graças a Deus, eu consegui essa liminar, mas ela demorou. E a pessoa pressiona ali, né, querendo te levar, assim, trazer o problema dela para você, e você fala, olha, eu infelizmente não virei ainda mágica, né, eu continuo sendo só sua advogada. E é difícil, né, mas assim, é o que você falou, eu falo que sem as ordens da ajuda, doutora, eu nem poderia ser advogada, porque eu ia ficar maluca. Deus foi perfeito, porque assim, eu não fui advogada antes de conhecer as ordens da ajuda. Quando eu era bem novinha, eu advoguei, mas muito pouco, então não foi assim, aquela coisa substancial de entrar mesmo nos problemas do cliente, né? Mas sem as ordens da ajuda, eu não teria, porque a gente que é mais, às vezes, mais profundo, você se emaranha com certa facilidade, sabe? Então, as ordens da ajuda, elas me ajudam a dar esse passo para trás, embora muitas vezes seja difícil, porque aí a gente às vezes questiona, né? Será que eu estou fazendo um trabalho ruim? Será que se outro advogado tivesse no meu lugar, ele seria melhor? Então, é difícil lidar com essas questões, né? É verdade. Eu até fiz um comentário antes de entrar na live, justamente com o Leonardo, né? Era nessa conversa com ele. Ele é seu marido, seu sócio? Ou algo assim? É, meu parceiro, meu sócio lá da SBDCIS, né? Ele dá aula lá também, tal, é advogado no direito de família. E eu estava com ele e com a Adriana, que também é nossa parceira também. Nós, assim, nós somos tanto da comissão quanto parceiros de profissão, professores. E a gente estava falando, eu estava contando para ele um caso que aconteceu uns 3 meses atrás. Uma cliente me procurou, porque foi uma indicação, disseram para ela que eu trabalhava com essa nova abordagem, né, com o sistêmico e tal. E aí ela me ligou, ela falou assim, doutora, eu quero resolver essa questão sem ir para o judiciário, mas eu não quero ter contato nenhum com essa pessoa, eu quero que a senhora vá lá e resolva para mim. Aí eu, tá, você quer que eu resolva para você. Eu quero que você monte uma estratégia. Então, assim, as pessoas têm consciência que o advogado é aquele que monta estratégias para você ganhar independente de qualquer coisa. Não é isso. Então, eu quero que você monte uma estratégia, né, para que eu não tenha esse problema, que eu não tenha que enfrentar esse problema e que eu ainda consiga receber aquilo que ela deve. Né? Eu falei para ela, olha, não é dessa forma que funciona. Né? Você vai precisar olhar sim para esse problema, porque foi você. Né? Foi você que criou, né? Não usei que entrou, né? Entrou, porque senão você sabe também tem toda uma forma de falar. O cliente vai correr. Ó. Então... E aí ela falou assim, mas eu gostaria que eu não tivesse que olhar para a cara dessa pessoa. Eu falei, mas então, se trata se você quer fazer um acordo, se você quer realmente receber aquilo que você acredita que é justo, nós vamos precisar conversar. Você vai precisar olhar para isso e entender aonde isso te dói.
E como a gente estava conversando por vídeo, ela colocava a mão assim, fazia assim, ela falava assim, o que que tá doendo aí? O que que é? Quando eu falei a palavra, né? Ela aqui me dá um nó na garganta, porque... Eu falei, mas o que que você deixou de falar? Aí ela começou a falar, né? Enfim, aí eu disse para ela, olha, nós não vamos, eu não vou trabalhar com estratégia, né? Porque não é esse o meu papel nesse caso, né? Não é nenhum processo que a gente vai fazer, você quer fazer um acordo, você quer que eu converse com a outra parte e tal. Aí passou, ela falou assim, eu também vou conversar com outro advogado. Eu falei, tudo bem, fica à vontade. E aí ela foi, né? Aí depois ela mandou uma mensagem, eu vou fazer com outro, porque ele falou para mim que ele vai me fazer uma estratégia para eu conseguir aquilo que eu quero. Aí eu falei, tudo bem, que bom que essa estratégia funcione para você. Então a gente também tem que perceber o seguinte, por medo, às vezes, de perder o cliente, eu poderia dizer para ela assim, olha, não pode deixar que eu vou fazer a melhor estratégia para você e você vai ganhar aquilo que você quer. Eu vou ganhar isso que você quer para você. Mas, na verdade, quem vai estar se prejudicando também? Eu. Sim. Porque pode ser que essa cliente seja também aquela cliente que vai cobrar, que vai exigir, que às vezes não vai querer, inclusive, pagar honorários. Que às vezes não vê o valor, né? Tem isso mesmo. A pessoa não vê o não valor enxerga o do valor. trabalho. Então, assim, nós também temos que estar dispostos a abrir mão de algumas coisas para que venham outras melhores. Eu não estou aqui para, eu preciso manter esse cliente a qualquer custo.